Alô, lotequeiros de plantão! Loteca Concurso 1189, programação oficial, grade 100% nacional. 5 jogos pela Série B e 9 jogos pela Série A. A maioria dos jogos no domingo, né? No sábado teremos 6 partidas e no domingo 8 partidas. Vem acumulada, viu? Essa Loteca Concurso 1189. Por quê? Porque mesmo sem ter tido zebras aqui no concurso 1188, só não houve acertadores na faixa dos 14 acertos. 13 acertos, tivemos 57 apostas ganhadoras, cada um vai levar R$ 1.000, 113,01 centavos. E arrecadação de mais de 4 milhões da Caixa. E temos aqui, ó, o placar oficial, né, das partidas, e só tivemos aqui 4 surpresas, né? A maioria dos jogos dentro da normalidade e favoritos. Mesmo assim, ninguém conseguiu pegar aqui os 14 acertos. Tivemos apenas esses 13 acertos para 57 apostas. Programação do concurso 1189 é muito boa, porque a grade é toda nacional, fica mais fácil de pesquisar, né? Difícil como sempre, mas fica mais fácil de pesquisar sobre o assunto, né? Sobre todos esses jogos nacionais, equipes conhecidas, né? Algumas nem tanto, mas aqui dá pra gente desenrolar muito. A probabilidade aqui, probabilidades e cotações para esses jogos aí, ó, chama a atenção o jogo entre Paysandu e Goiás, que realmente dos últimos 5 jogos, 4 foram empates, é o jogo mais acirrado. O jogo 13, Paysandu e Goiás. 34% estão indo de Paysandu, 33% de empate e 34% de Goiás. Ou seja, o acerramento maior de todos os jogos é esse jogo 13 aí. Chama muita atenção, né? E em seguida, vamos vir com nossos palpites para esse concurso 1189. Agora vamos para os meus palpites para esse concurso 1189. E o jogo 1, mais uma vez o São Paulo, né? No jogo 1, no meio de semana foi São Paulo contra o Libertad do Paraguai. Empatou em 1-1, né? Com um jogador a menos o jogo todo. Agora o São Paulo joga em casa contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro da Série A. São Paulo e Grêmio, um grande clássico brasileiro. Os últimos 5 confrontos entre essas equipes, o São Paulo venceu 2 vezes e perdeu 3 vezes. O São Paulo jogando em casa venceu os 2 últimos jogos no Morumbi e jogando na Arena do Grêmio perdeu 3 jogos. Então não houve empate nos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes. Jogo difícil para ambas as equipes. Eu vou aqui usar meu primeiro duplo e vou no mandante São Paulo e empate. Jogo dificílimo, vou usar 5 duplos nesse joguinho. Eu costumo usar 5 duplos e mais uma vez vou utilizar 5 duplos. O jogo 2 também pelo Campeonato Brasileiro da Série A, entre Ceará, Sport e Recife. O Sport numa crise muito grande, é o lanterna do Campeonato Brasileiro. Precisa desesperadamente pontuar. O Ceará, por sua vez, vem fazendo uma boa campanha, né? Perdeu na Copa do Brasil um jogo para o Palmeiras por 1-0, mas no Campeonato Brasileiro vem bem em casa. Teve um empate com São Paulo em 1-1. Venceu o Vasco, venceu o Grêmio, venceu o Vitória no último jogo. E eu acredito mais uma vez aqui na força do Vozão, do Ceará contra o Sport, o Leão da Ilha. Jogando em casa o Ceará é favorito, eu vou de coluna 1 no jogo 2. O histórico de confrontos mostra um equilíbrio. O Sport tem 3 vitórias jogando na Ilha do Retiro. E jogando em casa, o Ceará tem uma vitória e um empate, né? Jogo difícil pela Série A, mas aqui eu acredito no momento do Ceará é melhor e vou de coluna 1 no jogo 2. Jogo 3, Operário e Botafogo de Ribeirão Preto. Aqui é o Operário do Paraná, é conhecido como Fantasma, a equipe de Ponta Grossa no Paraná, atual campeão paranaense, a equipe que foi campeã paranaense aí, desbancou na final Maringá, né? O Maringá que tinha eliminado o Coritiba e o Atlético Paranaense. E na final o Operário foi campeão paranaense. Equipe forte, vem num momento bom, né? Na Copa do Brasil empatou com o Vasco em 1-1. Pelo Campeonato Brasileiro da Série B, a equipe vem de uma vitória no último jogo em casa por 1-0 contra o América,
né? Depois jogou fora com o Cuiabá e venceu por 3-2. Uma equipe muito boa essa do Operário. Contra o Botafogo de Ribeirão Preto, que vem em crise. Nos últimos 5 jogos a equipe perdeu 3 e uma das derrotas foi em casa por 3-0 para o Atlético Clube de Minas Gerais. Conseguiu uma surpreendente vitória na Arena da Baixada por 4-1 contra o Furacão e surpreendeu, foi uma zebra, surpreendeu muita gente. Mas nos últimos 5 jogos perdeu 3 jogos, 2 jogando em casa, empatou 1 em casa e venceu esse fora. Então foi fora da curva esse jogo. Aqui eu acredito na vitória do Fantasma Operário de Ponta Grossa, Paraná. Coluna 1 no jogo 3, na minha opinião. Jogo 4, Vila Nova de Goiás e Atlético Paranaense. Um grande jogo. Essas equipes não têm um confronto histórico no momento. Histórico não encontrado. Os últimos 5 jogos aí não tem um histórico dessas equipes. Provavelmente o confronto aqui, se não inédito, não ocorre há muito tempo, pois não foi encontrado histórico. Vila Nova vem de 4 vitórias consecutivas jogando em casa. Venceu o Anápolis ainda pela final do Goiano. Venceu Paysandu, Botafogo de Ribeirão Preto e Chapecoense. A equipe vem muito bem jogando em casa. Fora de casa vem de derrota por 2-0 para o Remo, um jogo difícil. Mas venceu também fora o Atlético antes. Atlético Clube de Minas por 1-0. O Furacão, nos últimos 5 jogos, venceu apenas um contra o CRB. Né? A equipe vem numa crise. No momento não vem bem, jogando fora de casa, venceu a última vez dia 5 de abril, Paysandu por 2-1. E terá um jogo dificílimo aqui. Aqui eu vou arriscar um duplo aberto, porque o Atlético Paranaense não tem empatado muito. Teve um empate contra o Brusque na Copa do Brasil em 0-0, mas pela Série B a equipe tem vencido ou perdido. Né? Então eu vou de duplo aberto, Vila Nova também vai jogar para ganhar, eu vou usar um duplo aqui. Aberto em coluna 1 e coluna 2 no jogo 4. Jogo 5, Vasco e Fortaleza. O Vasco tem um histórico bom contra o Fortaleza, apesar de ter perdido o último jogo, que foi em novembro de 2024. Fortaleza venceu por 3-0 jogando em casa no Castelão, mas em São Januário o Vasco os últimos 3 jogos venceu 2 e empatou 1. É jogo difícil. O Vasco joga em casa, vem de várias derrotas consecutivas, né? Mais precisamente 4 derrotas consecutivas. Perdeu para o Palmeiras, para o Puerto Cabelo por 4-1 pela Sul-Americana, perdeu para o Vitória por 2-1, Vitória com jogador a menos, virou o jogo, venceu, e perdeu para o Lanús da Argentina por 1-0 neste meio de semana pela Sul-Americana. Vasco aqui precisa reagir, mas o Fortaleza vem forte. Nos últimos 5 jogos fora de casa empatou os últimos 4, não é fácil de ser batido a equipe do Fortaleza. Vou usar um duplo fechado no mandante, que o Vasco necessita dessa vitória desesperadamente, e vou de coluna 1 e coluna do meio. Acredito que o Fortaleza possa complicar a situação do Vasco e até vencer, mas aqui eu vou usar um duplo fechado no Vasco pela necessidade, né? Diniz já estreou, está treinando essa equipe para esse jogo domingo aí, Vasco e Fortaleza. Jogo 6, aliás. Atlético Clube de Minas Gerais e Novo Horizontino de São Paulo. Jogo difícil, não há histórico encontrado de confrontos, é um confronto provavelmente inédito. As equipes são jovens, principalmente o Novo Horizontino, e estão se encontrando pela Série B pela primeira vez. O Atlético nos últimos 5 jogos jogando em casa venceu 2, perdeu 2 e empatou 1. Ou seja, não tem uma estabilidade de vitórias consecutivas em casa, né? Vem de uma derrota para o Vila Nova por 1-0. A equipe do Novo Horizontino jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Parecido com a campanha do Atlético jogando em casa. Jogo dificílimo, confronto inédito, como já falei. Estou frisando. Juntando aqui os jogos, realmente é um jogo com cara de empate, se você parar para pensar. Eu vou de empate seco nesse jogo. Acredito que o Novo Horizontino dificultará muito a vida do Atlético e vice-versa. Também o Atlético terá dificuldade de vencer esse jogo. Eu vou de empate seco, coluna do meio. Vou arriscar nesse jogo 6, é o triplo dos pobres, né? Como é conhecido. Jogo 7, Atlético Goianiense Remo. Aqui também, pelo Campeonato Brasileiro da Série B, também o histórico não encontrado de jogos. Provavelmente um confronto, se não inédito, não acontecia há muito tempo, porque não encontrei o histórico de confrontos. O Atlético Goianiense nos últimos 5 jogos em casa venceu 2, empatou 3, tem empatado muito em casa, não tem perdido, mas também não tem vencido todas. Já o Remo jogando fora de casa, nos últimos 5 jogos perdeu apenas 1 e venceu 1 também, e 3 empates. É um jogo também com cara de empate.
O Atlético Goianiense precisa aqui dar resposta à sua torcida, né? O Remo venceu o último jogo em casa contra o Vila Nova por 2-0. E o Atlético Goianiense vem do empate fora de casa contra o Avaí em 0-0. Tomou sufoco até o último minuto, mas conseguiu empate. Eu vou de duplo. Vou de Atlético Goianiense empate. Acredito que ele não perde esse jogo, mas também não garanto que vence. Por isso vou usar mais um duplo. Fechado no mandante, Atlético Goianiense empate nesse jogo 7. Jogo 8, Bahia e Vitória. Clássico Bavi. O Bahia vive o melhor momento. Esse ano já enfrentou o Vitória 3 vezes. Foram 2 empates e uma vitória do Bahia. O Vitória não vence o Bahia já há mais de um ano, né? Praticamente. Mais de um ano. Então aqui o Bahia é favorito jogando em casa, mesmo sendo um clássico. Eu vou acreditar na vitória do Bahia e vou de coluna 1 no jogo 8. Pelo histórico, pelo momento das equipes, o Bahia é favorito. Não será um jogo fácil, mas acredito que o Bahia vencerá. Quem puder usar um duplo aqui ou um triplo, também cabe, que um clássico é clássico, né? Mas eu vou de coluna 1 no jogo 8. Jogo 9, Corinthians e Santos. Outro clássico. O Santos não vive um bom momento, a equipe está na zona de rebaixamento. Empatou seu último jogo em 0-0 com o Ceará. Nos últimos 5 jogos a equipe empatou 2 e perdeu 3. Empatou em casa com o CRB na Vila e empatou no Allianz Parque, que foi mandante nesse jogo, 0-0 com o Ceará. Então o Corinthians é favorito. Os últimos 5 jogos do Santos fora de casa foram 5 derrotas. O Corinthians, jogando em casa os últimos 5, venceu 3 e empatou 1 pela Sul-Americana. No Brasileirão vem de 2 vitórias consecutivas em casa. Aqui o Corinthians é favorito e eu vou no Corinthians coluna 1 no jogo 9. Eu vou, não tenho muitos duplos, mas quem puder ir no empate aqui também eu iria, usava um duplo aqui, Corinthians empate. Jogo 10, Juventude e Fluminense. O Juventude, que demitiu o técnico na última rodada, vai enfrentar o Fluminense. Fluminense que vem de vitória de 2-0 no União Espanhola pela Sul-Americana, venceu ontem por 2-0. Enfrentando o Juventude, que vem em crise aí, na zona de rebaixamento, já levou várias goleadas nesse campeonato. E a última foi para o Fortaleza por 5-0. Os últimos 5 jogos aí do Fluminense jogando fora de casa foram 3 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória contra o Corinthians. Então o Fluminense também não vem muito bem jogando fora de casa. O Juventude jogando em casa vem até bem. Nos últimos 5 jogos venceu 3, empatou 1 e perdeu para o Atlético Mineiro no último jogo por 1-0. É um jogo difícil. Eu vou aqui de empate seco. Acredito que as duas equipes aqui vão se respeitar muito. E o empate é bem cabível aqui nesse jogo. Coluna do meio no jogo 10. Jogo 11, Flamengo e Botafogo. Clássico carioca, o Botafogo melhorou bastante. Deu resposta à sua torcida e venceu mais um jogo pela Libertadores. Venceu ontem o Estudiantes de La Plata da Argentina por 3-2. Mostrou força. O Flamengo precisa mostrar essa força hoje contra a LDU. Não sabemos ainda, né, se o Flamengo ganhará hoje o jogo. Provavelmente vencerá, porque precisa, não tem outra alternativa. O empate praticamente elimina o Flamengo, então o Flamengo precisa vencer a LDU. Contra o Botafogo é um clássico difícil. Os últimos 5 confrontos, o Flamengo venceu os 2 últimos. Houve 2 vitórias do Botafogo e 3 vitórias do Flamengo e 2 do Botafogo nos últimos 5 jogos, de 2024 para cá. Muito acirramento, o Botafogo venceu 2 jogos e o Flamengo 3. A última vitória do Flamengo foi pelo Carioca, 1-0, e pela Supercopa do Brasil 3-1, mas o Botafogo ainda estava em formação. Hoje a equipe já está bem mais fortalecida. Vou usar um duplo aqui, vou de Flamengo empate. Flamengo e empate no jogo 11, e mesmo assim o Botafogo também tem chances de vencer esse jogo no Maracanã. Quem puder usar um triplo aqui, usa. Eu já usei meus 5 duplos, esse foi meu último duplo. Então, Flamengo empate nesse jogo 11. Jogo 12, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Clássico mineiro, as duas equipes melhoraram nos últimos jogos. O Cruzeiro vem de 5 vitórias consecutivas jogando no Mineirão em casa. Enfrentará um Atlético Mineiro que não perde para o Cruzeiro há um bom tempo. A última vitória do Cruzeiro já faz um tempinho. Os últimos 5 jogos o Atlético Mineiro venceu 3 e foram 2 empates em 0-0. Esse jogo, com a melhora do Cruzeiro, está com a cara de empate. É clássico, costuma dar muitos empates. Eu vou arriscar no empate seco, mas é jogo para triplo. Tudo pode acontecer nesse jogo. Um duplo aberto também cairia bem. Mas eu vou de empate seco, coluna do meio no jogo 12. Jogo 12, coluna do meio, clássico mineiro entre Cruzeiro e Atlético Mineiro pelo Campeonato Brasileiro da Série A. Campeonato Brasileiro Série B,
o jogo 13, Paysandu e Goiás. O Paysandu que vem numa má campanha, mas ontem conseguiu um bom resultado. Empatou com o América Mineiro, estava vencendo até por 2-0, quase vence, mas no final o América Mineiro foi buscar um empate, empatou em 2-2 com o Paysandu. Paysandu e Goiás, essas equipes nos últimos 5 jogos se enfrentaram. O Goiás venceu um em 2023, em 2024 2 empates e esse ano já 2 empates também. 3 empates em 1-1 e um empate 0-0, ou seja, os últimos 4 jogos entre essas equipes foram 4 empates, independente de onde seja o jogo. Ou o Goiás em casa ou o Paysandu, sempre dá empate esse jogo. Ou seja, eu vou de novo aqui arriscar no empate seco. A tendência é muito grande que essas equipes empatem. O Goiás, fora de casa, nos últimos 5 jogos empatou 2 e venceu 2 e perdeu apenas 1. E já o Paysandu jogando em casa, os últimos 5 jogos foram 2 empates e 3 derrotas. Só que a equipe melhorou. No último jogo aí reagiu e quase vence o América Mineiro. Eu vou de empate seco no jogo 13. É como eu digo, pessoal, vocês sigam a intuição de vocês. Aqui são meros palpites. Eu não tenho como saber o futuro, né? Estou dando meus palpites, avaliando, baseado nas estatísticas que tenho, né? Nos jogos, nos históricos de confrontos. Então, são apenas palpites para deixar vocês informados. Mas vocês têm que seguir a intuição de vocês. Se eu tivesse mais triplos, aqui é um jogo para triplo. Mas aqui eu vou de empate seco, coluna do meio no jogo 13. Jogo 14, outro jogo dificílimo. Bragantino e Palmeiras. As duas equipes estão no G4, brigando pela liderança do campeonato, né? Primeiro contra terceiro colocado. O Bragantino aqui, jogando em casa, nos últimos 5 jogos, venceu 3, empatou 2, ou seja, não perde há um tempo. O Palmeiras, jogando fora de casa, venceu os últimos 5 jogos, ou até mais, aqui estou vendo o confronto dos últimos 5. Venceu todos fora de casa. Esse confronto entre Palmeiras e Bragantino, houve um jogo esse ano, e foi 0-0. O ano passado, em 2024, o Palmeiras venceu em um Allianz Parque por 2-1 e empatou 0-0 em Bragança Paulista. O Palmeiras em 2024 venceu um também fora de casa por 1-0. E o Palmeiras, eu acredito aqui na força do Palmeiras, mesmo sabendo que o Bragantino não perde há um bom tempo em casa. E vou de coluna 2 no jogo 14. Aqui, se eu tiver de escolher um seco, vou de Palmeiras. O Palmeiras vem muito bem fora de casa. Os últimos 5 jogos venceu Fortaleza, venceu o Ceará no Castelão. O Ceará que estava invicto há mais de 20 jogos. Venceu o Bolívar na Bolívia. Venceu o Vasco em São Januário. Não, em Brasília, foi o jogo 1-0. E venceu o Cerro Porteño do Paraguai. Palmeiras quer se manter na liderança. Então, coluna 2 no jogo 14. Vou seco no Palmeiras, já que não tenho mais duplos. Mas aqui é um jogo para pelo menos um duplo, né? Eu iria de empate e Palmeiras. Acredito que o Palmeiras não perca essa partida. Fica a dica aí. Boa sorte a todos. Loteca rumo aos 14. Jamais desistiremos.